Que a paz de Cristo encha o seu coração hoje. Que bom que você está aqui, pois Deus tem grandes planos para a sua vida. Hoje continuamos nossa jornada pelo livro de Gênesis, mergulhando no capítulo 4, que narra a história de Caim e Abel. Este é um dos capítulos mais impactantes da Bíblia, pois nos mostra as consequências do pecado nas primeiras gerações humanas e como ele afeta nossas relações até hoje. Pegue sua Bíblia e acompanhe comigo enquanto exploramos este texto sagrado. Vamos descobrir juntos as lições profundas deste capítulo e como elas podem transformar nossa caminhada com Deus. Este estudo não apenas nos ajudará a entender melhor as Escrituras, mas também nos convida a refletir sobre como podemos aplicar essas verdades em nossa vida cotidiana. No capítulo anterior, vimos a queda da humanidade no Jardim do Éden e as consequências devastadoras do pecado. Agora, em Gênesis, capítulo 4, somos apresentados à primeira geração humana após a expulsão de Adão e Eva do Éden. Este capítulo nos conta a história de Caim e Abel, os dois primeiros filhos de Adão e Eva, e o conflito trágico que ocorreu entre eles. Aqui, vemos como o pecado continua a se manifestar nas relações humanas, mas também aprendemos sobre a justiça e a misericórdia de Deus. Vamos começar lendo Gênesis 4, versículo 1. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim e disse: Adquire um varão com auxílio do Senhor. Aqui, vemos o nascimento de Caim, o primeiro filho da humanidade. O nome Caim significa adquirido ou possuído, indicando que Eva viu seu filho como um presente de Deus. Mais tarde, em Gênesis 4, versículo 2, nasce Abel, cujo nome significa vaidade ou sopro. Esses nomes já carregam significados profundos que apontam para o destino desses dois irmãos. As ofertas de Caim e Abel, Gênesis 4, versículos 3, 5 e Gênesis 4, versículo 3, 4. Lemos que ambos os irmãos trouxeram ofertas a Deus. Caim, que era lavrador, trouxe dos frutos da terra. Abel, que era pastor, trouxe dos primogênitos do seu rebanho e da gordura destes. Em Gênesis 4, versículo 5, vemos que Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. Por quê? A diferença entre as ofertas não está apenas no tipo de oferta, mas no coração de quem as ofereceu. Abel trouxe o melhor de seu rebanho, indicando um coração grato e dedicado a Deus. Já Caim trouxe algo que parecia ser suficiente, mas sem a mesma intenção de honrar a Deus. Isso nos ensina que Deus não olha apenas para o que oferecemos, mas para o coração com que oferecemos. Em 1 Samuel 16, versículo 7, lemos: O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, porém o Senhor vê o coração. A rejeição da oferta de Caim desencadeou uma série de eventos trágicos. Em Gênesis 4, versículo 5, lemos que Caim irou-se muito e descaiu-lhe o semblante. Aqui, vemos os primeiros sinais do ciúme e da raiva, emoções que surgem quando nossas expectativas não são atendidas. Caim sentiu-se injustiçado e rejeitado, mas, em vez de buscar a Deus, permitiu que o pecado tomasse conta de seu coração. O pecado e a advertência divina. Gênesis 4, versículo 6, 7 Em Gênesis 4, versículo 6, 7, Deus confronta Caim com uma advertência poderosa. Por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não haverá aceitação para ti? E, se não procederes bem, o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas tu deves dominá-lo. Essa passagem é rica em significado. Deus não apenas repreende Caim, mas também lhe dá uma chance de mudar de atitude. Ele adverte que o pecado está à espreita, pronto para dominar qualquer um que não resista a ele. Essa advertência é relevante para todos nós. O pecado não é apenas um ato isolado, é uma força que busca nos controlar. Em Tiago, versículo 14 e 15, lemos que o pecado começa com desejo e, se não for resistido, leva à morte espiritual. Assim como Deus advertiu Caim, ele também nos alerta para vigiarmos contra as armadilhas do pecado. O assassinato de Abel e suas consequências. Gênesis 4, versículos 8 e 16 Infelizmente, Caim ignora a advertência divina e cede ao pecado. Em Gênesis 4, versículo 8, lemos que Caim atraiu Abel para o campo e o matou. Esse foi o primeiro assassinato da história humana, marcando o início de um ciclo de violência que ainda afeta o mundo hoje.
O pecado de Caim não apenas destruiu seu relacionamento com Abel, mas também rompeu sua comunhão com Deus. Em Gênesis 4, versículo 9, Deus pergunta a Caim: Onde está Abel, teu irmão? A resposta de Caim: Não sei, sou eu guardador do meu irmão, revela sua indiferença e falta de arrependimento. Ele tenta evitar a responsabilidade, mas Deus sabe a verdade. Em Gênesis 4, versículo 10 de dezembro, Deus pronuncia as consequências do pecado de Caim. Ele será amaldiçoado, tornando-se um fugitivo e errante na terra. Apesar disso, Deus demonstra sua misericórdia. Em Gênesis 4, versículo 15, ele coloca um sinal sobre Caim para protegê-lo de ser morto por outros. Esse sinal simboliza que, mesmo em meio às consequências do pecado, Deus continua cuidando de seus filhos. Ele não deseja a destruição completa de ninguém, mas oferece oportunidades de redenção. A descendência de Caim e o progresso humano. Gênesis 4, versículos 17 e 24. Após sua punição, Caim funda uma cidade e gera descendentes. Gênesis 4, versículo 17. Entre seus descendentes, destacam-se Jabal, Jubal e Tubal, Caim, que são mencionados como pioneiros em áreas como a criação de gado, música e metalurgia. Gênesis 4, versículo 20 e 22. Esses avanços mostram que, mesmo em meio ao pecado, a humanidade continua a desenvolver habilidades e tecnologias. No entanto, também vemos o crescimento da violência, representado por Lameque, que se vangloria de sua capacidade de matar. Gênesis 4, versículo 23 e 24. Esse contraste nos lembra que o progresso humano, por si só, não é suficiente para resolver os problemas causados pelo pecado. Precisamos de um relacionamento restaurado com Deus para encontrar verdadeira paz e propósito. Você sabia que o nome Abel, Ebel em hebraico, significa vaidade ou sopro? Esse nome pode parecer estranho para alguém que foi tão honrado por Deus, mas ele reflete a brevidade de sua vida. Abel viveu pouco tempo, mas sua fé deixou um legado eterno. Em Hebreus 11, versículo 4, lemos que Abel foi aprovado como justo por meio de sua oferta, tornando-se um exemplo de fé para todas as gerações. Outra curiosidade interessante é que o sinal de Caim mencionado em Gênesis 4, versículo 15 não é especificado na Bíblia. Muitas interpretações sugerem que era um símbolo visível de proteção, mas sua natureza exata permanece um mistério. O importante aqui é que o sinal representava a misericórdia de Deus, mesmo diante do pecado de Caim. Isso nos ensina que Deus nunca abandona completamente aqueles que ele criou, mesmo quando suas escolhas os levam ao erro. Além disso, a genealogia de Caim em Gênesis 4, versículos 17 e 24 contrasta com a genealogia de Sete, filho de Adão e Eva, que será apresentado no próximo capítulo. Enquanto a descendência de Caim é marcada por avanços tecnológicos e culturais, ela também está associada à violência e à arrogância. Já a linhagem de Sete aponta para o plano redentivo de Deus, culminando em Jesus Cristo. Esses dois ramos da humanidade simbolizam as duas direções que podemos escolher: seguir o progresso humano sem Deus ou buscar uma vida centrada em sua vontade. O que podemos aprender com este capítulo para a nossa vida hoje? Primeiro, devemos lembrar que nossas ações e atitudes são importantes para Deus. Assim como Abel ofereceu o melhor de seu rebanho com um coração sincero, somos chamados a servir a Deus com excelência e gratidão. Não importa o tamanho de nossa oferta ou contribuição, o que realmente importa é o coração com que fazemos isso. Segundo, precisamos estar vigilantes contra o pecado. A história de Caim nos mostra como o ciúme, a raiva e o orgulho podem rapidamente nos levar ao pecado. Quando sentimos essas emoções surgirem, devemos buscar a Deus imediatamente, pedindo sua ajuda para resistir às tentações. Em Efésios 4, versículo 26 e 27, somos instruídos: iraí-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Isso nos lembra que devemos lidar com nossas emoções antes que elas nos dominem. Terceiro, devemos confiar na misericórdia de Deus, mesmo quando enfrentamos as consequências de nossos erros. Deus colocou um sinal sobre Caim para protegê-lo, mostrando que ele ainda cuidava dele, apesar de seus pecados. Da mesma forma, Deus não nos abandona quando falhamos. Ele nos oferece perdão e restauração através de Jesus Cristo. Em Romanos 5, versículo 8, lemos:
Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Finalmente, devemos buscar um legado de fé, como Abel. Embora sua vida tenha sido breve, sua obediência e fé o tornaram um exemplo para todas as gerações. Como cristãos, somos chamados a deixar um legado de amor, justiça e compromisso com Deus. Que tipo de impacto estamos deixando no mundo ao nosso redor? Que tipo de memória queremos deixar para as próximas gerações? Chegamos ao fim do nosso estudo sobre Gênesis, capítulo 4, Caim e Abel, mas está apenas a continuação de uma jornada incrível pela palavra de Deus. Este capítulo nos mostrou as consequências devastadoras do pecado nas relações humanas, mas também a misericórdia de Deus, que nunca desiste de nós. Mesmo em meio ao conflito e à tragédia, Deus continua trabalhando para nos redimir e restaurar. Deixe nos comentários abaixo como este estudo impactou sua compreensão sobre o pecado e a graça de Deus. Você já enfrentou situações de ciúme ou rejeição? Como Deus tem trabalhado em sua vida para transformar essas emoções? Compartilhe sua reflexão conosco e incentive outros a crescerem na fé. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para continuar acompanhando esta série transformadora. Deus abençoe você ricamente e até o próximo estudo, quando vamos explorar Gênesis, capítulo 5, a genealogia de Adão a Noé. Fique firme na fé e lembre-se, você é parte do grande plano de Deus.